a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. CCM, a tua comunidade. Eu quero falar nesta manhã sobre crer e sentir. Vivemos cada vez mais, já quando eu era jovem, rapazola, busquei sempre novas sensações, sentir emoções fora do normal, e isso levou-me a um caminho bastante tortuoso, a um caminho bastante desagradável, bastante prejudicial para mim, para a minha vida, para a vida dos meus familiares. E cada vez mais as coisas vêm-se a piorar, ainda que o que se utilizava há 20 anos atrás não se utiliza hoje, mas as fantasias continuam a ser as mesmas. As mentes dos jovens, das pessoas, continuam a trabalhar de uma forma mais acelerada, mas com os mesmos conceitos. Vivemos numa era que as pessoas dão mais importância ao que sentem do que ao que creem. As pessoas vêm à igreja, muitas das vezes, ao templo, não para ouvir a palavra de Deus, não para acreditar na palavra de Deus, senão para tentar ter um sentimento, para tentar que alguma coisa lhe faça mexer com a sua vida. Aliás, vejo que cada vez menos está em voga ser crente, acreditar em Deus, acreditar na palavra de Deus, acreditar no Filho de Deus. É uma onda que, na verdade, cada vez mais as pessoas estão a viver com as costas voltadas para Deus, não queremos saber das coisas de Deus. Vimos à igreja muitas das vezes com o intuito de, não sei, fora completamente daquilo que devemos de vir. Sinto no coração que devo fazer isto, sinto de Deus que não devo fazer aquilo. Sinto um arrepio enorme quando aquele irmão tão eloquente, que tem umas palavras tão bonitas, prega a palavra, aquilo mexe comigo. Sinto isto, sinto aquilo. É assim que passamos da era do viver pela fé e passamos então a viver pelo sentir. Irmãos, nesta manhã eu gostaria de, com a ajuda de Deus, poder aclarar alguns tópicos que realmente às vezes confundem a nossa mente, o nosso ser, e que vimos aqui às vezes com propósitos completamente distorcidos daquilo que Deus quer, porque venhamos aqui. Amém? Será que Jesus motiva-nos a isto, a viver desta forma? A palavra de Deus diz em João, no capítulo 3, do verso 15 ao 18, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto
não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E daqui passamos automaticamente para Atos 10:43, onde diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E seguimos para Romanos 10:11, onde diz o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? O problema da geração de hoje é que as pessoas vivem de uma forma confundida. Porquê? Porque têm as coisas trocadas, têm os fundamentos trocados. Como eu dizia, preferem viver por sentir novas experiências, novas emoções. É para ir a Ótimos, a live, aquilo é bué da fixe. Porquê? Porque um gajo ali vê uma música e aquele gajo canta tão bem, aquilo mexe comigo. É para sentir ali mesmo uma adrenalina, um power. Hein? Tudo isto é muito giro, não é? E todos nós gostamos. Mas estamos completamente com os conceitos confundidos. Uma experiência sobrenatural não deve ser, segundo o meu ponto de vista, uma motivação de um cristão para buscar intimidade com Deus. Este é o meu ponto de vista. Porque vejo nas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo não nos chamou a sentir. Em nenhuma parte da Bíblia, que já li umas quantas vezes, não vejo em nenhuma delas que Ele chamou os seus discípulos, fez as suas pregações, fez os seus colóquios, juntou as suas multidões e nunca disse a eles para eles sentirem, fosse o que fosse. Sempre falou com eles para eles crerem e terem fé. Amém? Como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo, pela fé, viverá. Amém? É bom quando somos privilegiados com sentimentos, com estes sentidos, mas quando temos experiências extraordinárias com o Senhor, isso é bom, é ótimo. É bom quando, eu recordo-me há muitos anos atrás, um jejum que se fez em Mandiolas, estou a falar há muitos anos atrás, ainda eu naquela altura podia fazer, graças a Deus estava melhor, e realmente, uma pessoa naquele jejum que foram 7 dias, uma pessoa chegava ao 5º dia e realmente quebrantavas-te quando ias orar, o tempo que tinhas de oração, quebrantavas-te, tinhas realmente experiências sobrenaturais, isso é ótimo. É formoso, é maravilhoso, edifica a tua vida, edifica os irmãos que estão contigo a orar. Isso é bom, igreja. Mas isto não deve ser o nosso alvo. Tomé, todos nós conhecemos Tomé, ao saber que Jesus tinha ressuscitado, não acreditou. Ele preferiu ver, preferiu sentir o buraco nas mãos do Senhor. Nesse sentido, segundo a palavra de Deus, já somos bem-aventurados por crer, mesmo sem ter visto, como diz a palavra de Deus, em Mateus 20, do 24 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe: então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo,
e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Por outras palavras, não vou crer. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. Ouve bem aquilo que responde Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus. Olha como é que Jesus realmente contesta a Tomé. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Faço-te a pergunta nesta manhã. Qual é que é a motivação da tua vida ao vires ao templo, à igreja? É realmente sentires alguma coisa, teres um sentido de algo, uma experiência extraordinária, porque a pessoa que está aqui no cenário, por detrás deste púlpito, é muito eloquente, fala muito bem, tem uma pessoa muito fluida da palavra de Deus, e isso mexe contigo, ou realmente vens ouvir a palavra de Deus, assimilá-la e crer que essa palavra é que vai realmente transportar-te para a vida eterna. Jesus convida-nos em todo o momento a viver pela fé. E fé não é mais nem é menos do que isso. É crer no impossível de Deus. É crer sem ter visto. Tomé foi um dos que acompanhou Jesus durante o seu percurso. Ele fazia parte da comitiva. Ele ia com o chefe a todos os lados. Ele visualizava, ele via, ele podia contemplar com os seus olhos tudo aquilo que Jesus fazia. Fazia parte da comitiva. Era um dos 12. Porquê? Foi necessário sentir para crer aquilo que os outros lhe disseram. Olha, que vimos o Senhor. Ele não estava, talvez tenha tido outros afazeres naquele então. E então não estava presente quando o Senhor apareceu. Mas ele não acreditou nisso. Como? Vocês estão, supostamente, se calhar até de uma forma irónica, deve-lhes ter dito: vocês devem estar um bocado tocados de flauta, e então vocês não estão bem. Enquanto eu não sentir, enquanto eu não tiver uma experiência, enquanto eu não meter lá a mão, não vou crer. Como dizia Jesus, convida-nos a todo momento a viver por fé, a ser bem-aventurados, porque crer é ser bem-aventurado. A crer mesmo sem ver, a crer mesmo sem sentir, a crer mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Um crente, um seguidor de Cristo, um cristão, deve viver pela fé e não pelo sentido, não pelo sentir. Um crente deve realmente ter alicerçado a sua vida na fé. E fé não é sentir, é convicção. Amém? A palavra de Deus assim o diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a convicção, a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Somos convidados, através do Espírito Santo de Deus, a prestar-lhe um culto racional.
diariamente, constantemente, incessantemente, oferecendo a Cristo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, culto racional, esse que não depende de hora, de lugar, de rito, nem de pessoas, mas simplesmente de um caminhar com Deus. Tudo isso diz, sabemos de sobra, Romanos 12, versículo 1. Ser íntimo de Deus, no meu ponto de vista, no meu ver, é ter a consciência plena de que o Espírito Santo de Deus vive em mim e vive em vocês. Respeitando assim o nosso corpo e deixando que o amor de Deus flua no nosso interior para tocar na vida daqueles que estão mais próximos de nós e daqueles que nós podemos alcançar. Irmãos, não nos inquietemos por não termos experiências sobrenaturais com Deus. Ainda que sejam boas, volto a frisar. São magníficas. Ter uma experiência sobrenatural com Deus é algo maravilhoso. Mas não fiquemos inquietos, perturbados, tristes, cabisbaixos, por não ter alguma experiência sobrenatural com Deus. Pois realmente o que importa, o importante, é a permanência na fé, na qual seremos salvos. Irmão, o importante é crer no Filho de Deus. Crer que Ele veio ao mundo por ti e por mim. Que Ele se deixou levar à cruz para que, por aquele sacrifício, o seu sangue hoje possa nos limpar de todo o pecado. Como dizia o irmão, que a palavra de Deus seja viva em nós. Crê na palavra de Deus e viverás. A maior experiência que alguém pode ter é ter a mente renovada pelo Espírito Santo. Passando daí a confessar que Jesus é o Senhor. Amém? E para vos deixar, João 14:1 diz assim: Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? Que Deus vos abençoe e que realmente a motivação das nossas vidas não seja vir ao templo, vir à igreja a buscar algo que mexa connosco, senão de crer na palavra de Deus e no Filho unigênito de Deus. Amém? Deus abençoe.